Olá, boa tarde, tudo bem? Eu sou Priscila Malavolta, especialista em desenvolvimento pessoal, coach emocional, analista em enneagrama. Eu ajudo você a entender as suas características, como priorizar o que mais faz sentido para você e entender as suas escolhas. Hoje, como convidada, tem a Alessandra, que ela é consultora de imagem e estilo, e ela vai falar para a gente como a gente pode desenvolver um estilo ou quando você consegue entender as suas necessidades, a sua estrutura e prioriza isso na sua vida. Oi, Alessandra! Tudo bem? Tudo bem? Prazer em vê-la pessoal virtualmente, né? Pois é. E aí, tudo bem? Tudo Eu estou certo. tentando colocar, tinha colocado o celular num tripézinho, mas não está dando certo, não. Vou encostar aqui. Tá boa a imagem? Tá boa a imagem, dá para ver direitinho. Que bom! Bom, eu fico imensamente grata, né, de receber pessoas aqui tão legais, falando de assuntos tão importantes, tudo voltado para o autoconhecimento, né? Muitas vezes a gente não percebe, né, em que rumo a gente está levando a nossa vida, porque a gente só vai fazendo as coisas, atropelando, e não dá prioridade para coisas importantes, que é o nosso bem-estar físico, o bem-estar corporal. Eu acho que é fundamental a gente saber reconhecer e aceitar como nós somos, para poder, então, fazer com que a gente se adeque àquilo que faz sentido para a gente. É por aí, né, Ale? Sim. Primeiramente, quero agradecer o convite. Eu falei para você, é a primeira live, né? A primeira live a gente nunca esquece. Mas isso que você estava falando é bem bacana, porque, assim, inconscientemente, quando a gente não tem consciência, né, das nossas forças, e isso entra também no estilo, a nossa imagem, às vezes as coisas não é que demoram, mas flui com certos obstáculos, consciência, né, dessas forças, dessas potências que a gente tem, isso o autoconhecimento traz, consegue levar, deixar fluir um pouco mais, né? E isso passa pelo corpo, pela autoimagem, né? Pelo que a gente veste, o que a gente apresenta. Que legal. Porque assim, a gente está a todo momento se comunicando. Queira a pessoa, as pessoas têm habilidade, roupa, mas o tempo inteiro a gente comunica. Então, assim, e a gente comunica na forma de se vestir, na forma de portar, né? Então, assim, não só, vamos dizer assim, na psicológica, de equilíbrio emocional. A gente está se comunicando com tudo, com tudo. E a nossa imagem passa por isso também. Com certeza. Ale, eu quero aí que você fale para a gente qual é a sua formação, né? E como que você teve aí um despertar para desenvolver. Eu achei o nome do seu projeto, da sua página aqui, maravilhoso, né? Eu achei que faz todo sentido. E eu quero que você fale, então, essa trajetória até você chegar a esse título, Linda a Qualquer Tempo, né? Que eu achei, assim, brilhante. Fala pra gente isso aí. Se você puder ver se o som tá no máximo, porque tá um pouquinho baixo. Melhorou? Acho que sim. Melhorou? Eu vou colocar o fone aqui para melhorar também, mas pode ir falando. Tá. Bom, eu sou formada em relações públicas, né? Então, eu fiz comunicação social. E eu, no meu princípio da minha carreira, eu trabalhei muito com a parte de eventos. Eu trabalhei muito na área de eventos. Porém, eu sempre gostei de moda, né? Eu sempre gostei, porque eu tinha minha avó que era
costureira, eu tive minha tia que tinha confecção de roupa. Então, assim, eu sempre fui ligada nisso. Tinha eventos, a avó costurava roupa para aniversário. Então, sempre foi assim. E eu trabalhei por muitos anos. Quando eu vim para São Paulo, que eu sou do interior, né? Pelo porquê já deu para perceber, né? Eu também sou. Então, quando eu vim para São Paulo, eu fui trabalhar na indústria têxtil. E aí eu fiquei muito mais em contato com a moda, né? E eu trabalhei por 2 anos e eu gostava muito. Eu trabalhava na área de marketing deles, né? E eu gostava muito. E aí eu comecei a me desenvolver nessa área. Porém, assim, uma coisa é você gostar de moda, né? Você gostar de ver tendências, tudo. E outra coisa completamente diferente é a imagem, é estilo. Então, assim, eu gostava muito, só que eu comprava muito. Eu vivia com guarda-roupa cheio. Nada, quando você abria o armário, nada. Falava, eu não tenho roupa, eu não tenho o que vestir. E o guarda-roupa cheio. Trabalhava num lugar de moda. Então, assim, por que isso? Porque eu não tinha o meu estilo definido, né? Eu gostava de tudo. Eu sempre comprava tudo. Bom, aí foram passando-se os tempos, né? Quando eu cheguei, eu saí dessa empresa, e outra, era uma empresa muito informal, a gente trabalhava muito de jeans, a gente podia ousar mais, né, na criatividade. Eu fui trabalhar numa empresa formal. Então, eu trabalhei na área de seguros, uma empresa super formal, super tradicional. E quando eu cheguei nos 40 anos, eu vi que eu poderia ser formal, eu poderia ser tradicional, mas eu não precisava ser careta, sabe? E aquele tipo de roupa não estava mostrando quem eu era por dentro. Então, a primeira coisa, quando eu fiz 40 anos, aquela crise, eu fui fazer um coaching. Foi a primeira vez que eu passei por um processo de coaching. Uau. Porque eu estava descontente, aquilo não estava conversando, sabe? O interior não estava conversando com o exterior. E aí, nesse processo de coaching, veio essa clareza de que eu gosto de trabalhar com imagem, eu gosto de trabalhar com estética, com moda. Eu gosto da área de comunicação e que isso não não que eu tivesse que começar do zero, porque era uma forma também de eu me comunicar com o mundo. Era através do vestir. E aí, nesse ano, que foi em 2012, eu fui fazer minha primeira formação, que foi em consultoria de imagem. Então, assim, a consultoria de imagem, ela trouxe para mim a coisa da comunicação, a gente vestir para se comunicar. Né? Então, só que tem muito uma coisa do externo. A imagem tem a coisa do externo. O que a minha imagem, o que aquela forma de vestir está comunicando. Bom, eu comecei a aplicar isso na empresa que eu trabalhava, só que eu mexia com dress code. Né? Então, eu comecei a fazer um plano de dress code mais voltado para o mundo corporativo. E aí eu fui desenvolvendo isso. Quando eu saí em 2018 do mundo corporativo, que eu passei novamente por um processo de coaching, continuo, né? Eu comecei a falar, não, eu vou voltar para esse meu sonho de partir para a área de estilo. E aí eu fui fazer minha segunda formação, que é a consultoria de estilo. E qual é a diferença? Todo mundo fala assim, consultoria de imagem é a mesma coisa que consultoria de estilo? Não, porque a imagem é muito do externo, como as mensagens que você quer passar, né, através das formas, né, do vestido, tipo de roupa. E o estilo vem de dentro, sabe? O estilo é essência, o estilo é autoconhecimento puro. E isso fez toda a diferença, porque daí sim eu comecei a entender que se eu tivesse aquilo definido, o meu estilo definido, eu tivesse me apropriado do meu estilo, eu conseguiria transmitir a mensagem que eu queria, a minha essência para o mundo.
Então, aí eu venho minha formação foi em 2019 de estilo, né? E aí, desde então, eu venho trabalhando com essa parte de estilo. E aí, uma coisa que quando eu fui fazer a minha formação, eu queria me posicionar. Porque, né, consultoras de estilo, a gente tem em vários lugares, a gente tem, sei lá, consultoria de imagem também, e eu queria me posicionar. Como que eu cheguei a essa posição de estilo para mais de 40? Porque eu tirei, assim, é a minha vida, é a minha experiência, e nada como a gente passar por isso, né? Para poder passar para as pessoas até com mais convicção, com mais verdade. E foi assim. E Eu acho estamos aqui. que tem muito a ver quando a gente veste, né, a roupagem de quem eu sou, qual é, eu vou falar estilo no que eu entendo como estilo, e agora eu entendi que estilo é muito mais do que isso, né? Mas quando eu assumo esse potencial, vamos colocar assim, né? Tudo aquilo que eu sou, tudo aquilo que eu gostaria de ser, e eu me apresento como tal, né? Eu entendi mais ou menos isso. Eu sigo a minha verdade. E aí, quando você se apodera, se aposta dessa sua verdade, você transmite isso com muita naturalidade para os outros. E aí vem a questão do posicionamento, né? Você, mulher, com 40 anos, fez aí uma formação de imagem, que é a parte externa, e fez a formação de estilo, que é o autoconhecimento, o caminho da essência, que é todo esse trabalho que eu desenvolvo também, né, dentro do coach emocional, que a gente vai em busca daquele serzinho inocente, puro, que está ali dentro de você, né? Como é que você era antes desse monte de crença que foi colocado, certo? Sim, porque, ó, veja bem, estilo, a gente pode pegar o estilo como todas as nossas escolhas, as nossas preferências, as nossas referências. Então, assim, todo mundo tem. Falar assim, ah, eu não tenho estilo. Ah, eu não tenho. Estilo não é para mim. Todo mundo tem. As pessoas só não. Tem algumas que só não desenvolveram isso. Mas todo mundo tem escolhas, todo mundo teve referências na vida, né? Todo mundo teve suas experiências. E é isso que faz. Quando você aplica esse conhecimento, porque é um autoconhecimento, e outra também, quem acha que não tem estilo é porque aquilo está no subconsciente, não desenvolveu ainda. Quando você faz isso consciente, você já vê de uma outra forma, você começa a se apresentar de outra forma, porque você coloca intenção naquela forma de você se comunicar com o mundo, né? E aí, por isso que a gente fala que estilo todo mundo tem. Alguns ainda não desenvolveram, não se apropriaram dele, mas todas temos, todos. Não, é fantástico isso, né? Antigamente, ali, anteontem, mais ou menos, quando a gente era adolescente, eu entendia estilo como aquela rotulagem, né? Que as pessoas colocavam. Ah, tem os roqueiros, o estilo, pessoas que gostavam de se vestir roupa preta, e tem os góticos, tem os roqueiros, né? Tem aqueles mais formais. Eu sempre trabalhei em empresas muito formais, em alguns determinados lugares assim, até muito rígidas assim, com relação à vestimenta, desde muito cedo. Então, eu acabei, por exemplo, me formando a minha vestimenta muito padrão tradicional. Você pode ir com a mesma roupa assim, em diversos ambientes que você vai estar bem vestida. Mas depois de passar um tempo, depois que eu me tornei mãe, daí eu sempre gostei de uma coisa muito prática, né? De simplificar e deixar as coisas mais simples. Ó, cabelo curto, né? Fiz maquiagem definitiva depois dos 30, porque usando óculos, acordando 5 horas da manhã, fazer maquiagem, então isso eu perdia muito tempo. Então eu gosto das coisas mais rápidas, assim. E aí eu fui percebendo, depois que eu não precisei mais dessas formalidades, quais eram assim as cores, quais eram as tonalidades, quais eram as roupas que eu me sentia bem vestindo. Tem roupa que eu posso estar
num ambiente super informal, super tranquilo, mas eu sei que aquela roupa me deixa com um ar sério, né? Porque aquilo fica incutido, era o estilo de roupa que eu usava em determinada ocasião, né? Então, quando você veio falando isso, eu vinculei a essas situações aí do meu passado, né? Então, eu achei muito interessante Mas esse posicionamento aí. puxando já olha como interessante. Você já tem aquela coisa do estilo que você pensa na praticidade. Então, o estilo também vai ter que levar em conta, para quando você se apropria do seu estilo, você tem que levar em conta, além, né, das suas escolhas, referências, a sua personalidade, o seu cotidiano. É mãe, não é? Trabalha fora, não trabalha? Pega transporte público? Não. Viaja? Que tipo de viagens gosta? Qual é o tipo de vida social no final de semana? Então, tudo isso faz parte do estilo, porque, por exemplo, você preza, por exemplo, pelo conforto e pela praticidade. É um Sempre. estilo. Apesar de que às vezes a gente acha que o conforto e praticidade não conversa com um ambiente formal. Mas mesmo num ambiente formal, né, onde, por exemplo, eu também trabalhei no ambiente formal e assim, meu estilo não se identifica muito, porque eu gosto de uma coisa mais, vamos dizer assim, mais impactante, né? Eu gosto de usar cores eu sou bem colorida. Então, assim, eu precisava me segurar, vamos dizer assim, adequar o meu estilo para o ambiente de trabalho, e eu que era formal. Então, assim, eu colocava em coisas que, por exemplo, não fazia. Então, assim, num detalhe, né? Sei lá, numa cor de um esmalte, né? Ou numa cor de um brinco, ou num jeitinho, um truquinho de style para dar um diferencial, sabe? Então, assim, o estilo passa por isso também, de conhecer quais são as necessidades, qual é o dia a dia, por quê? Para a pessoa, porque aquilo tem que te deixar confortável com você mesma, né? Que não adianta você ter um estilo super esportivo, super, né, informal e ter que trabalhar. Tem um dress code, né? Que a gente fala que são dress codes, são regras de vestimentas que algumas empresas, por exemplo, têm, alguns setores têm. E você já pensou você presa vestindo uma coisa que aquilo não te representa? Então, assim, de alguma forma, você tem que extravasar para aquilo ficar leve, para aquilo fluir no teu dia, né? Passa por isso também, né? O estilo passa por isso também. Muito legal. E aí aqui a gente tem uns porquês, né? Algumas dúvidas. Por exemplo, quando você se apoderou deste mercado, desse nicho, né? Aos 40, aí você viu uma oportunidade de ajudar mulheres e pessoas em geral. Eu acho que dá para a gente ajudar muita gente, né, com Sim. essa questão do autoconhecimento. Qual é, dentro do mercado, né, independente assim do tipo de trabalho que as pessoas têm, né, quais são as maiores dificuldades da pessoa se assumir, vamos dizer assim, assumir o estilo próprio? Quais são assim as maiores dores, dificuldades da pessoa passar por esse autoconhecimento de estilo? Então, eu percebo que depois dos 40, a gente tem muito, assim, principalmente as mulheres, né? Muito aquelas crenças limitantes, né? Que tipo assim, ai, agora eu não posso mais usar cabelo comprido, porque eu já passei dos 40. Ai, agora eu não posso mais usar saia curta, porque eu não tenho mais idade para isso. Então, assim, a gente tem uma, né, até por conta da nossa sociedade mais machista, mais patriarcal, nós fomos criados com algumas crenças. E que, assim, só que o estilo independe da idade, porque pensa bem, se é uma pessoa que não gosta de mini saia, por exemplo, de mini saia, de roupas curtas, essa pessoa, ela não gosta aos 20.
né? Ela não gosta aos 30, não é verdade? Então, assim, o estilo... eu via que as mulheres chegavam aos 40, por exemplo, eu que sempre vesti, trabalhei na mais formal, né? Daí eu falava assim, gente, mas por que que eu não posso? Ah, você vai ser informal? Você não tem mais idade para ser informal. Mas como assim não? Então, assim, tem muito esse preconceito, né? Por quê? A gente não tem referências. Apesar que agora, graças a Deus, está mudando muito, né? Assim, acho que por conta também da evolução tecnológica, né? As pessoas que prezam mais pelo estilo de vida saudável, você tem mais abertura para vários tratamentos estéticos, você tem possibilidades de exercício físico, de uma alimentação saudável, e isso mudou muito como a mulher de 40 anos está se vendo nesse novo mundo, né? A sociedade está mudando com relação a isso. Mas existe esse preconceito, muitas, por exemplo, mães, mesmo, eu sou mãe, eu não posso. Eu não posso mais ficar usando um vestido curto, porque, né, que vão falar quando eu for levar meu filho na escola, sabe? E assim, vai passando, por exemplo, por fases, né? A depender da idade que a mãe se torna mãe, né? Se é uma mãe mais jovem, não tem tantos pudores, né? Eu fui mãe com 31, né? Então, acaba que existe uma diferença na vestimenta de uma mãe com um bebê com 30, de uma mãe com um bebê de 20, uma mãe de 20 com bebê, uma mãe de 40 com bebê. Existe uma diferença na forma que uma pessoa se expressa, se expõe, né? Isso tem a ver com os dogmas da sociedade, né? Com todas essas crenças e com o jeito da pessoa agir e reagir. Eu lembro, assim, em alguns momentos, a minha mãe fala assim, não, você não pode usar isso, ou não, né? Ó, aqui, né, fica à vontade. Tem a questão da amamentação, que Sim. Foi um tabu muito grande, né? Continua sendo algumas situações assim muito delicadas com relação a isso, mas eu acho que o caminho é a pessoa saber se portar, talvez, né? Não é saber se comportar, é ela saber entender que o jeito que ela vai ser aqui, ali e lá, né? E ela conseguir expressar essa... Como que eu posso dizer? Não sei, me ajuda aqui. Expressar essa sua verdade Sim. nos ambientes. Mas olha o que é legal. A pessoa, por exemplo, quando ela chega hoje não, né? Mas quando ela chegava nos 40, sei lá, há décadas atrás, muitas décadas, a maioria das mulheres se achava já velha demais, né? Então elas achavam que não precisava se cuidar, elas achavam que ali acabou. E hoje em dia, então assim, não se cuidavam mais. E hoje os tempos mudaram, né? Então assim, a mentalidade mudou. Então, hoje em dia, a mulher, por exemplo, ela pode ser sexy sem precisar usar uma micro saia, né? Decotão. Então, um decotão, e tipo assim, decotão e micro saia e salto, sabe assim? Por quê? Eu acho que tem um bom senso, né? E aí a gente fala assim, não é que nós vamos mudar o nosso estilo, porque, por exemplo, eu sempre gostei de usar roupa curta, né? E eu continuo usando roupa curta, mas tem coisas que agora já não fazem mais, vamos dizer assim, não se encaixam, não é por conta de cobrança da sociedade ou porque as pessoas dizem, mas é porque eu não me sinto confortável já com algumas coisas. E isso não é questão de mudar do estilo, é porque a gente, ao longo do tempo, a gente vai aprimorando, vai desenvolvendo o nosso estilo, que é que nem a gente, o autoconhecimento é o estilo também. A gente vai passando os anos, a gente vai desenvolvendo, vai aprimorando, e tem coisas que não vão mais, vamos dizer assim, fazer parte daquela nossa realidade, né? Então, por exemplo, eu gostava muito de salto. Eu sempre gostei de usar salto no meu trabalho, sempre gostei. E agora, de uns tempos para cá, quando eu saí, né, da empresa, do mundo corporativo mesmo, no meu dia a dia, eu não tinha mais a necessidade de usar salto.
Então, assim, é uma coisa que foi saindo. Eu tenho, assim, mas não é uma coisa que eu use muito, porque eu usava salto todo santo dia. Então, é uma coisa que você vai tirando. Por exemplo, mini saia. Já é uma coisa que eu antes eu adorava. Eu tenho, mas eu já coloco, por exemplo, com uma meia calça, eu já coloco com uma sobreposição, você entendeu? Você não, mas não é porque alguém falou assim, olha, porque você tem agora, né, nos meus quase 48, porque você tem 48. Não, é porque eu, Alessandra, né, tem coisas que já não me, vamos dizer assim, não fazem mais minha cabeça, não faz tanto sentido para mim como fazia antes. Mas continuo tendo, vamos dizer assim, expressando a minha essência, o meu jeito, de outras formas, né? Mas é isso que é o bacana. Hoje em dia, eu acho que o bom senso ajuda muito. E a adequação. Porque, por exemplo, você não vai num velório de mini saia, né? É aquela coisa. Mas isso você não vai nem aos 20, nem aos 50, né? Você não vai para um hospital de shorts. Você não vai nem aos 20, nem aos 50. Então, assim, tudo é uma questão também de se adequar, né? E eu acho que o bom senso é a palavra. E essa questão da adequação, por exemplo, eu me mudei do interior de São Paulo para a Baixada Santista, mudei para Santos. E o estilo, né, de vestimenta de quem mora numa cidade praiana é muito diferente de uma cidade mais próximo ao rural, né, que as pessoas usam 100% do tempo calça, terninho. Eu usava terninho quando eu trabalhava no interior, né? Sempre trabalhei como secretária executiva de alta diretoria, então, assim, estava sempre nos padrões de grandes empresas, de multinacionais, e aí mudei para Santos. Isso já faz 13 anos. Foi uma mudança de conceitos da minha vida, assim, muito grande, que jamais que no interior uma pessoa vai para o shopping de chinelo. Aqui, se alguém vai para o shopping de salto, a gente olha, esse não é daqui. Eu tenho então aí a gente começa... Quando eu vim também do interior, é bem isso, né? Porque esses dias eu estava no interior e, tipo assim, a gente foi numa sorveteria, sei lá, num sábado, num domingo à tarde, e a pessoa estava de salto na sorveteria, tipo assim, de vestido, tipo um vestido longo com salto, toda maquiada. E é o evento. É um evento. No shopping, por exemplo, era um evento. Você vai para o shopping toda produzida, né? E aí, assim, quando eu vim aqui para São Paulo, assim, o que o pessoal usava de Havaianas, e eu falava, Deus me livre, né? Porque eu falava assim, gente, Deus... mas pouquíssimo assim. tempo a gente se adequa. E outra, se o seu estilo, se tá no seu estilo, vamos dizer assim, ou arrumadinho, mais arrumado, você se preocupar mais, ou você ser mais largado, você vai se adequar também à realidade, a sua realidade, inclusive de clima, de tudo, né? Por exemplo, talvez eu com o meu estilo no Rio de Janeiro, eu entendo, por exemplo, eu não sou muito de estampas, assim, estampas flores, essas coisas. As minhas estampas que eu gosto é geométrica, é uma listra, o máximo que eu gosto é um animal print, mas eu gosto muito mais de roupas lisas. E você, por exemplo, carioca gosta muito de estampa, é muito colorido, né? As cores marcantes. Cores marcantes. Mas eu traria, talvez, o meu estilo para uma cidade mais praiana, seriam cores, mesmo que fossem cores lisas, né? Mas de uma forma mais, talvez, mais suave, né? Por conta do clima. Aqui eu uso muita coisa, por exemplo, colar. Eu adoro acessórios. Mas, assim, não dá para usar, porque até no calor aqui em São Paulo tem coisas que não dá para usar. Então, por exemplo, no calor, no Rio de Janeiro, talvez eu não usasse tanta gargantilha e usasse mais brincos, usasse mais anéis, sabe? Você adequa o seu estilo àquela realidade, né? Que você
que você está vivendo. Mas é bem isso. Não é que, vamos dizer assim, a sociedade te fala, você não pode, porque você tem mais de 40, você não usar mais batom vermelho. Não. Você vai se adequar àquilo que faz sentido para você, né? Independente se você tem 40, 50, 20, entendeu? Todo lugar. Eu vou tocar num ponto agora que é muito importante para mim, que as minhas tias, minha avó, assim, muita gente bate de frente com o meu perfil, mas ontem fui super elogiada por assumir os meus cabelos brancos naturais, né? Muita gente vem a mim, assim, minha avó tem 85 anos e ela pinta o cabelo até hoje. Eu já faz 5 anos que parei de pintar o cabelo e, assim, eu assumi o cabelo branco mesmo. E é algo que me faz bem, essa naturalidade, essa minha verdade. Não que eu quero mostrar para todo mundo que eu tô velha, ou que eu sou isso, ou que eu sou aquilo. Não. É que eu curto e eu acho muito legal essa forma de eu poder expressar quem eu sou, quem eu estou sendo agora, né? Como que eu estou me sentindo liberta de padrões que todo mundo, todas as mulheres precisam pintar o cabelo, porque cabelo branco é desleixo, né? Então, existem essas regras sociais também que eu aboli e eu fui muito discriminada, recriminada e todos os dedinhos, assim, das pessoas apontados para mim. E é uma coisa que eu me sinto muito bem, muito à vontade. Depois que eu cortei o cabelo, então, assim, realçou. E todas as pessoas falam assim, nossa, você ficou mais bonita, você ficou mais jovem, o que aconteceu? Uau! E é uma coisa, assim, que me faz muito bem. Olha só que engraçado, porque eu também estou passando por essa transição. Mas até cair a minha ficha, demorou bastante, Pri. Por quê? Tudo isso é parte de uma sociedade machista, patriarcal, onde a mulher tem que ser... A beleza da mulher é vista se ela é jovem, né? Então, aquela coisa do frescor, da juventude, é o que, vamos dizer assim, é o símbolo, né, do que a mulher seria. E assim, quando você assume isso, mas aqui no Brasil também, viu, Pri? Porque, por exemplo, na Europa, as mulheres, a maioria das mulheres assumem os grisalhos desde muito novas, porque tem menina com grisalho com uns 20 e poucos anos e com grisalho. Bom, eu também era dessa turma, tipo assim, Deus me livre. Eu jamais vou deixar meus cabelos brancos, eu odeio, porque eu acho relaxo. Eu achava isso também. Eu acho feio, eu acho isso, eu acho aquilo. Bom, e aí, quando comecei essa minha parte do autoconhecimento, eu comecei a perceber, por que não? Porque eu sempre gostei da cor do meu cabelo, eu só não queria que ele fosse branco, e meus brancos estão bem aqui, assim, bem na frente. E aí, o ano passado, eu fui fazer uma viagem e eu estava com já umas 2 meninas que eu vi, uma italiana, inclusive, nova, devia, sei lá, até seus 30 e poucos no máximo, com os cabelos compridos, e todo com seus fiozinhos brancos, e assim, elas não fazem o mínimo questão de esconder, porque antes eu até passava aquelas rímel, tipo um rímelzinho. E aí, o que eu fiz? E assim, amigas minhas, nossa, Alessandra, eu não deixo, porque elas falam assim, você que trabalha com imagem, você que trabalha com público, né? Na empresa que eu trabalhava, o meu diretor, ele olhava para o cabelo, ele falava, sabe? Então, extremamente castrador isso, né? E eu falei, não, eu vou fazer a minha transição. Eu fui no cabeleireiro, né? Eu tinha luzes, tanto é que eu ia para o cabeleireiro, eu ficava assim, ó, para deixar meu cabelo com luzes, eu ficava 10 horas no salão de beleza, sabe? Que a gente não faz, porque eu falava que a gente não ficava velha, a gente ficava loira. Olha só a minha cabeça. Então, eu ficava 10 horas no salão, eu gastava horrores com produtos.
E aquilo ainda não estava me representando. Eu ficava com uma cara abatida, tinha que viver de maquiagem, porque aquele cabelo não era. Amarelo. Ficava. E aí eu falei, não, eu vou deixar, eu vou fazer a transição. Eu tenho ainda um pouco, mas eu fui cortando. E eu quero ver como que eu fico. Falar para você, eu sempre vou. Pode ser que depois eu falo assim, não, eu quero, mas eu Tá quero. tudo bem. E tá tudo bem, mas eu quero ter esse direito de ver como que eu fico, né? Como que eu me. Se eu gosto de mim desse jeito, eu quero ter essa experiência, porque assim, meu cabelo tá muito mais brilhoso, sabe? Meu cabelo parou de cair muito depois disso. E assim, não tem nada a ver com, para você ver como que é um preconceito, né, da mulher, que não tem nada a ver com relaxo, porque eu continuo me cuidando, eu tenho preocupação com o meu cabelo, ele tá sempre limpo, ele tá sempre arrumado, eu tô sempre maquiada. Não é isso, é a minha verdade, é o meu cabelo, porque assim, a gente vai ficar velho, todo mundo vai ficar velho, entendeu? E eu vou aceitar o meu envelhecimento. Porque eu não preciso parecer mais nova. Eu achava, quando eu tingi o cabelo, eu não quero parecer que eu tenho 40 anos. Gente, mas eu tenho 48 anos, vou fazer 48 anos. Por que eu quero fazer que as pessoas pensem que eu sou mais nova? Não. Eu falo assim, eu tenho 47 para 48 e tô assim, me sinto super bem. Eu não quero parecer mais nova, eu quero parecer bem. E é o que eu me sinto, entendeu? Então, assim, às vezes as pessoas dizem, não parece. Não é isso. A minha intenção não é não parecer. É me sentir bem com o que eu sou. Então, assim, Né? A pergunta é outra, né? Com quantos anos você sente que você tem agora? A disposição que você tem hoje, muitas vezes, é muito maior do que há 15, 20 anos atrás, quando você era totalmente tolhida, tinha que viver dentro das regras, né? Então, a disposição, a energia. Hoje em dia, eu pratico atividade física, que há 10, 15, 20 anos eu não praticava. E eu era muito mais jovem, né? Pois é, então, tipo assim, a flexibilidade, hoje eu faço yoga praticamente agora ainda nessa quarentena, eu tô fazendo yoga todos os dias. Eu faço posturas que meus sobrinhos que têm 20 falam assim, tia, né? Então, assim, mas eu quero estar bem, né? Eu quero estar bem, independente se pareça mais velha ou mais nova, eu quero estar bem comigo. E essa passa pelo cabelo branco também. É cabelo branco ainda. Tem gente ainda que. O pior ainda assim, mas cabelo branco, então você precisa cortar, porque não dá pra ter cabelo branco e comprido. Não. E assim, gente, quanto de mulheres de referências, de mulheres assim, que eu fico poderosas, assim, digo poderosas assim no sentido que se assumem com seus cabelos brancos, cabelos longos, usando seu batom vermelho, usando o seu decote. Então aí, sabe? Você pega, por exemplo, de repente, só para dar um exemplo, por exemplo, você pega uma Carolina Ferraz que tem 50 anos, uma mulher que assim, tá lá com seus cabelinhos brancos, assumidos e tá super bem, usa jeans rasgado, ela tem um jeito super casual. Você pega mulheres assim que, vamos dizer assim, estão assumindo as suas características, que não usa, não fica cara retocada de botox, sabe? Como se aquilo fosse. Não digo que eu não sou contra, não, porque eu gosto de um botox, já passei tudo, mas assim, não é isso que vai me definir, entendeu? Eu gosto, por exemplo, eu gosto do botox porque não que eu não queira mostrar não é nem pelas linhas de expressão, é porque eu acho que a gente fica com uma cara de cansado, né? O tempo vai passando, a gente dá um arzinho de cansaço, né? Então, assim, eu gosto disso, sabe? Daquele. Mas, assim, eu não vou ficar também escrava daquilo. Refém, né? Exato. Refém daquilo. Se der, e aí eu quero que você... queria que você falasse com relação, já que a gente falou aí, reféns, né? Sobre as crenças limitadoras que as pessoas têm com relação ao estilo e à idade, né? A gente já falou aqui dos cabelos brancos, do assumir os pés de galinha também. Se você se tá na sua genética, se existem aí clínicas especializadas que possam
podem te ajudar, você tem condições financeiras de fazer isso, ok, vai fazer. Se você não tem condição e fica assim, batumando de produto e tá tudo bem para você, ok. Mas se você curte, né, se cuidando, né, dando, eu acho que o que importa é a pessoa se sentir bem da forma como ela está levando as coisas, né? Então, como é que é essa situação das crenças com relação ao estilo, à idade? Primeiro porque assim, as pessoas elas acham que o estilo é definido pela idade. E a idade, o estilo é desde o começo eu expliquei que o estilo é muito mais do que apenas a roupa ou a moda, né? Então, assim, não tem como você definir um estilo conforme a idade. Não existe isso, porque estilo é a sua essência, né? Vai mais fundo. Então, assim, tem muitas crenças das pessoas que falam, eu não tenho mais idade, justamente, eu não tenho mais idade para usar uma roupa curta, eu não tenho mais idade para passar um batom vermelho, muitas. Eu não tenho mais idade para passar, eu vejo muito ainda. Eu não tenho mais idade para passar maquiagem. Eu acho isso sabe? Tipo assim, gente, idade não limita nada, né? Idade não limita nada. Você vai achar, de repente, o seu vermelho ideal, né? Você vai achar, eu não tenho mais idade, eu gostaria muito, eu vejo assim, né? Eu gostaria muito de usar um vestido mais justo, mas eu não tenho mais idade. Gente, então assim, é isso que eu falo, às vezes é falta de referência. E referências próximas, né? Então, assim, para a gente saber porque parece quando a gente falta a referência, parece que as coisas não é adequado. Quando você tem referências próximas e que diz assim, é possível, por exemplo, sei lá, minha mãe de 70 anos que usa o jeans dela, os tênis dela, tudo. Então você tem uma referência próxima, você vê que aquilo não é inadequado, entendeu? E aí eu acho que essas referências... E aí por isso que eu trago muitas vezes, né, quando eu faço a consultoria, das pessoas, das mulheres que eu atendo, referências, porque às vezes ela tem aquilo lá dentro, mas por conta desses preconceitos, dessas crenças limitantes, elas não querem. E outra coisa que eu acho super importante, experimentar. Experimentar, eu acho que é a chave para você se permitir. Então, assim, agora eu falo, às vezes, na quarentena, aproveita para experimentar alguma coisa que está lá no seu armário paradinho, que você não tinha coragem. Aproveita. Vai ali no mercado, vai na farmácia, coloca, você entendeu? Não vai morrer por causa disso. Quando vai, por exemplo, vai numa loja, você experimenta. Eu nunca usei isso, porque eu não tenho mais idade. Experimenta. Veja, tira foto, eu acho tão bonitinho, às vezes elas me tiram foto, manda. Eu falei assim, não compra agora, vai para casa, vai namorar a sua foto, vai ver como que fica e depois, se você realmente se apaixonar, você vai lá e compra, entendeu? Mas tem que experimentar, tem que se permitir sair dessa zona de conforto, porque é uma zona de conforto, e se permitir experimentar. Experimentar, nem começar ali, você indo no mercado, você indo na farmácia, dando uma volta na quadra com o cachorro, mas você tem que se permitir experimentar. E outra que eu falo também é porque, assim, quando a gente faz, né, passa por uma consultoria de estilo, as pessoas acham que é aquela coisa assim, tipo, tem um programa aí na televisão, agora eu não estou lembrado o nome, que a pessoa vai lá, a consultora vai, joga toda a roupa dela no lixo, sabe? E impõe um jeito absurdo. E aí impõe do jeito que ela tem a roupa que ela tem que usar, do jeito que ela tem que usar. Então, assim, isso é um desserviço, né? Que eu acho. Porque, assim, a consultoria não é isso, né? A gente vai entender o que você é primeiro. E aí, mas é aquilo, você sair, nós queremos tirar a pessoa daquela zona de conforto, sabe? Fazer com que ela
se permita experimentar. Pode ser que ela fale assim, não, olha, Esquadrão da Moda, é isso mesmo, boa. Valeu, Mari. Né? Eu acho um absurdo aquilo, sabe? E eu acho que isso é um desserviço, por exemplo, um trabalho de quem trabalha com isso, com uma consultoria de estilo, e quem tem vontade de passar, porque a pessoa também acha que a consultoria de imagem ela vai fazer um milagre na vida da pessoa. E não existe isso. Porque assim como tem muito de autoconhecimento num processo de consultoria, tem muito do autoconhecimento, não é de uma hora para outra que você vai mudar, tipo assim, sabe, um antes e um depois? Não Sim. é de uma hora para outra, você vai construir aquilo. Eu, por exemplo, eu estou construindo ainda o meu estilo, desde que eu me formei, eu ainda estou construindo, porque tem muita coisa que eu estou mudando, né? Então, assim, é vamos dizer assim, uma dica, que é assim, se permita experimentar. Porque se você também não gostar, tudo bem. Tudo bem. E é incrível esse se permitir, né? A Mari Cardoso colocou aqui, eu não tenho pernas para usar short jeans, mas uso. Ela mora aqui em Santos também. E aqui é um calor danado, né? Então, assim, não tem como a gente usar calças ou leg o tempo inteiro. Óbvio que no frio, tudo bem. Mas eu queria que você falasse também a respeito, assim, da pessoa aceitar o corpo que ela tem, né? Por exemplo, eu tenho estria na perna, eu tenho celulite, eu tenho tudo isso, né? Tenho o quadril largo, tenho culotes, né? Sou toda cheinha. E aí, se você não assume, eu sei que existe aí uma necessidade de você adaptar as roupas ao corpo, né? Se você se sente bem aquela roupa, ok. E aí ela falou aqui que ela não tem perna para usar short jeans, e eu tenho um macaquinho que ele fica no meio da minha perna. E eu me acostumei por muita gente falar assim, nossa, você vai usar a saia ou você vai usar o short desse comprimento? Então eu comecei a usar mais para perto do joelho, né? E aí eu falei assim, gente, mas é tão legal, eu gostava tanto daquele macaquinho e fica lá guardado há não sei quanto tempo, já pensei em fazer doação, aí cada vez que eu penso em doação eu experimento e uso em casa. Falo, ai, que legal, da próxima vez eu vou sair com ele, né? E fica nessa. Pois é, olha, eu quando tem assim, as pessoas, eu vejo muito as pessoas com receio, por exemplo, de usar cor, porque eu falo muito de cor, como que as cores influenciam o nosso humor, como que as cores certas podem ajudar a gente a se sentir mais harmônica, né? E aí as pessoas falam assim, ai, mas eu não gosto. Ai, mas é isso, aquilo. Sabe assim? Gente, aí eu começo pelas pequenas coisas, né? Então, assim, você não gosta de cor na roupa inteira, de usar uma roupa colorida? Começa num batom, começa num acessório, num anel, num cinto, numa bolsa, sabe? Mas é como eu falo, se permita. Então, justamente por conta disso, essas imposições são da sociedade, não é sua, por exemplo. Tanto é que você gosta quando você usa o macaquinho, você gosta, você não se sente bem? Eu falo, gente, enquanto fizer sentido para mim, eu colocar, por exemplo, eu tenho agora uma saia curta, mas eu tenho uns vestidos curtos também, inclusive macaquinhos. Enquanto eu vestir aquilo e me fizer sentir bem, e me fizer, assim, faz sentido para mim, mostra a Alessandra que eu sou, eu vou continuar usando. Independente se eu tiver, como eu falei, se eu tivesse 20, se eu tiver 50, eu vou continuar usando. A partir do momento que eu já achar que não faz mais sentido, que eu já estou desconfortável, mas por mim, por exemplo, esses dias mesmo eu tirei uma mini saia do meu guarda-roupa, mas assim, eu gostava dela, mas assim, eu ia nos lugares com ela, sabe quando você fica abaixando? Ela já começava a me incomodar. Eu ia sentar, ficava assim, então assim, não faz sentido uma coisa que está me incomodando, mas não por ela ser curta, porque estava me incomodando. Então, assim, enquanto fizer sentido para mim, enquanto eu me sentir bem com aquilo, eu vou usar. Quando não fizer mais, né, achar que não está mais de acordo com aquela o meu dia a dia, com a minha nova rotina, aí eu deixo. É isso que eu falo que vamos dizer assim,
a evolução a evolução do estilo, né? Graças a Deus que hoje assim a moda está muito mais acessível e muito mais democrática, muito mais, né? Então a gente vê muito mais pessoas, né, as mulheres de mais idade usando coisas mais informais, né? Sim. Na verdade, eu acho que a grande pegada, o que pega muito a mulherada é que assim as peças mais casuais, elas quando a gente chega numa certa idade, elas a gente tem mais dúvidas com relação ao uso. Ou porque não quer parecer também com uma imagem muito infantil, né? E aí por isso que entra o bom senso. Ou, por exemplo, não quer ser, eu quero ser aquelas coroguete, né? Que é aquelas coroa piriguete. Por quê? Porque tem toda uma imagem, né? É meio uma caricatura, que é aquilo que é tudo embalado a vácuo, tudo justo, tudo. Não é verdade? Eu não quero parecer uma coroguete. Mas é assim, esse que é o medo, porque o bom senso, eu acho que aí a idade, a maturidade, né? Quando eu falo que a maturidade chega de Uber, né? A maturidade chega de Uber, traz junto o autoconhecimento, você começa a ter um bom senso, né? De falar assim, olha, isso tá legal, isso não faz mais sentido para mim, entendeu? E aí entra nessas nuances aí, nessas peças mais casuais. Eu penso até as mais formais, porque as mulheres também, hoje em dia, eu fico pensando, as peças mais formais, por exemplo, um blazer, né? Então, tem mulheres, por exemplo, que não querem também usar um blazer, apesar de gostarem, mas achar que aquilo vai fazer ela com aparência de mostrar ela muito senhora, muito mais envelhecida, né? E aí que tem que falar assim, gente, tudo é intenção. Como que você quer, o que você quer comunicar? E eu vejo várias peças de alfaiataria, essas coisas usadas de forma totalmente jovial, com peças casuais, que a pessoa fica totalmente moderna, contemporânea. E por isso que eu falo, volto a falar, que assim, a gente precisa se permitir experimentar. Gente, acho que essa é a palavra. Primeiro que eu adorei o termo coroguete. Eu ainda não tinha escutado. Eu adorei, achei fantástico o coroguete. E a sua frase, que a maturidade chega de Uber trazendo autoconhecimento, ó, assina embaixo. Porque é bem por isso mesmo. E é porque daí você começa a se observar também, né? Você começa a se observar, a minha bichinha aqui veio dar um. Oh, meu Deus, que coisa fofa! Minha gatinha tá aqui no meu pé. E aí você começa a observar. Então, assim, ó, eu vejo uma coisa, mas por que eu gosto daquilo? Né? Então, assim, se eu vejo uma fotografia, uma revista, mas por que eu gosto daquilo? Eu gosto daquilo porque ela marca a cintura, eu gosto daquilo porque ela traz uma alegria, eu gosto daquilo porque ela traz um conforto, porque, sabe, dá aquele quentinho no coração. Você começa a pensar essas coisas, né? Então, assim, épocas de quarentena agora, eu olho meu armário, o que me traz um quentinho no coração, sabe? O que me deixa, assim, me faz feliz eu estando mesmo dentro de casa? Né? O que está fazendo sentido agora no meu dia a dia? Então, eu já vi muito assim, tênis, que eu tenho usado muito, muita sapatilha, que eu não usava. Então, olha como isso, só que tudo você tem que se observar. Por isso que o estilo, né, que eu falo, você tem que ter consciência. Começar a prestar atenção, a primeira coisa. E começar a pensar, por que eu gosto disso? Olhar no meu guarda-roupa, eu vejo assim, eu não tenho tanta estampa. É uma coisa, né? Você começa a olhar quais cores eu gosto mais. Tem padrões, né, de cores, né? Com certeza. Você tem. Por exemplo, eu não gosto de babados. Eu descobri que porque. Só que antes eu comprava coisas com babados, coisas com estampa floral que eu não gostava, e depois que mas eu comprava, porque eu achava bonita a estampa, e depois eu fiz, gente, mas é porque não tem a ver com o meu estilo, sabe? O babadinho, as flores, não tem.
Então, para que eu vou comprar uma coisa que eu vou deixar? Hoje eu vejo meu armário e falo assim, nossa, eu percebi que eu gosto mais de peças lisas, eu não gosto de tanta estampa, eu não gosto de muitos detalhes, né? Eu gosto de peças mais retas, eu gosto muito de brilho. Então, assim, eu não gosto de umas coisas, mas gosto de outras. Sim. Então, assim, tudo uma questão de você, mas eu acho que isso é até maturidade. Se você não passa, por exemplo, por um processo de consultoria, eu acho que a maturidade começa te trazendo algumas coisas, né? Que você vai percebendo, né? Exato. E essa E questão do conforto, né? Que, por exemplo, porque eu deixei também de usar o salto alto depois que eu deixei de trabalhar em empresas assim diariamente, né? E eu tenho a tendência a querer as coisas muito confortáveis, né? Então, ainda bem que existem calçados hoje em dia bonitos e confortáveis, que antigamente era ou bonito ou confortável, não é, tinha as duas coisas no mesmo lugar. é E aí, verdade. e aí eu acabo percebendo assim que no dia a dia você querer colocar as coisas. Eu agora na quarentena, você citou aí o seu processo na quarentena, né? O que tem Uhum. me tornado uma pessoa fazer com que eu venha aqui e faça uma live com um convidado, isso está me trazendo um olhar para o meu guarda-roupa, porque todos os dias eu uso uma roupa diferente, porque eu estou com convidados diferentes. Todos os dias eu faço maquiagem, porque isso é um respeito para as pessoas que estão aqui nos assistindo e vão nos assistir depois. Quando eu comecei a perceber isso, eu não permiti, por exemplo, entrar num processo depressivo. Eu falei assim, o que eu posso fazer por mim e pelos outros, né? E aí eu comecei a chamar essas pessoas que vieram, e a Zara veio e já me apresentou outras pessoas maravilhosas, como você, amanhã a Beatriz, e tem outras pessoas vindo. Isso fez com que todos os dias eu estou me movimentando, todos os dias eu estou aprendendo uma coisa nova, todos os dias eu me dedico, primeiro para mim, fazendo uma maquiagem, a escolha, né? O que esse tema tem hoje que vai agregar valor em mim e nas pessoas que estão aqui. Então, assim, eu acho fantástico essa expertise que a gente pode tirar no nosso dia a dia, né? Não é todo dia que eu coloco sapato fechado, por exemplo. Você falou que você usa tênis. Eu não é todo dia que eu coloco sapato fechado. Mas a roupa, a vestimenta, eu me sinto bem colocando uma roupa que eu, na sua frente, me sinta à vontade também. Uhum. É como se a gente estivesse numa reunião fechada, num Mas ambiente físico. olha que bacana que o processo para você ver que o processo para você, né, do autoconhecimento, que daí traz uma autoestima melhora, é justamente ao contrário do que muitas pessoas pensam. Porque muitas pessoas pensam assim, quando terminar a quarentena, eu vou usar minha roupa. Quando terminar a quarentena, eu vou fazer a maquiagem. E a mudança, ela fala assim, porque a mudança tem que ser interna para o externo. E assim, o quanto uma maquiagem do externo para o interno pode mudar o teu humor. Então, hoje de manhã, tipo assim, eu acordo, eu escovo meu dente, tudo, eu já faço uma maquiagem. Eu vou ficar em casa, entendeu? Mas eu já vou fazer uma maquiagem. Tem dia que às vezes, eu acho que a minha energia tá um pouco mais baixa, já tá com um batonzão bem colorido. Aí, assim, tem dia que eu percebi. Tem dia que eu quero ficar que eu tava ficando de preto e tava com a energia lá embaixo. Cai energia, exatamente. Vai caindo. Não, eu vou começar a usar peças coloridas. Aquilo, por mais. E estudos comprovam isso, que se você arruma você se preocupa com o seu externo, você, consequentemente, mexe com o seu interno. E isso, por exemplo, eu lembro hoje, há um tempo atrás, quando eu tinha uma sobrancelha, eu até que eu fiz um post comentando disso, eu tinha uma sobrancelha, eu sempre tive uma sobrancelha muito fininha, mesmo quando eu era nova, nunca tive. E a minha sobrancelha, as pessoas olhavam para mim, eu lembro até hoje, uma empresa que eu trabalhava, falou assim, nossa, você tem uma cara de boa. Como você tem uma cara de boa?
E eu falava assim, gente, mas eu não sou... Sabe, eu não queria ser boa. Parecia que aquela coisa passiva com a vida. Aí eu cheguei da sobrancelha e falei assim, pode me tirar essa cara de boa. Eu não quero ser essa passividade. E depois que eu fiz, eu tive muito mais